Olá, estudante! Hoje vamos falar sobre as cadeias alimentares e de que forma elas se relacionam com o ambiente. É um fato que os animais e as plantas precisam de alimentos para sobreviver. E aqui vale destacar que as plantas de coloração verde, que são aquelas que possuem clorofila, e também algumas bactérias, têm a habilidade de produzir o próprio alimento, enquanto que os outros seres vivos se alimentam de outros seres vivos, pois são incapazes de produzir o próprio alimento. Por exemplo, as aranhas comem os insetos, que por sua vez se alimentam de plantas. E é essa relação de dependência alimentar entre esses seres vivos que chamamos de cadeia alimentar. Todo e qualquer ser vivo é essencial para que a cadeia alimentar se mantenha estável e, assim, o ecossistema fique em equilíbrio. A posição que cada um deles exerce nessa cadeia recebe o nome de nível trófico, que classificam-se em três: produtores, consumidores e decompositores. Os produtores são autotróficos, ou seja, compreendem o nível dos seres vivos que produzem seu próprio alimento. Daí o nome produtores, como por exemplo as plantas verdes e certas bactérias. Eles ocupam o primeiro nível trófico. No segundo nível trófico, encontramos os consumidores, que são seres heterotróficos, ou seja, eles não conseguem produzir o próprio alimento e, por isso, consomem outros seres vivos, por isso o nome consumidores. Eles podem se subdividir em primários, secundários, terciários e assim sucessivamente. Porém, geralmente eles não ultrapassam 5 ligações, pois isso diminui e muito a transferência de energia. Como exemplo de consumidores, podemos citar os carnívoros, herbívoros e onívoros. Os decompositores, por sua vez, também são heterotróficos, pois alimentam-se da matéria orgânica em decomposição. Eles compreendem os seres vivos que transformam plantas e restos de animais em adubo natural, ou seja, em nutrientes para a fertilização do solo. Os fungos e as bactérias são exemplos de decompositores. Eles ocupam o terceiro e último nível trófico. As cadeias alimentares se subdividem em terrestres e aquáticas. Vamos observar um exemplo de cadeia alimentar terrestre. Ela se inicia com o primeiro nível trófico, ou seja, o produtor, representado aqui pelo milho. Em seguida, entra em cena um ávido consumidor das plantações de milho, o gafanhoto, que por sua vez é um dos pratos preferidos do sapo, que nesta cadeia alimentar é o consumidor secundário, enquanto que a cobra é o consumidor terciário, já que ela se alimenta do sapo. E por fim, todos os restos deles sofrem a ação da decomposição pelos organismos decompositores, mantendo assim o equilíbrio do ecossistema. Agora vamos observar a seguinte cadeia alimentar aquática. Ela se inicia apresentando as algas como organismos produtores, que por sua vez são consumidas pelos consumidores primários, representados pelos caramujos, que posteriormente são o alimento dos consumidores secundários, os peixes carnívoros, sendo estes últimos consumidos pelas aves aquáticas, que representam o consumidor terciário. E por fim, todos os restos destes organismos, assim como ocorre na cadeia alimentar terrestre, sofrem a ação de decomposição pelos organismos decompositores, tais como bactérias, fungos e protozoários encontrados no ambiente aquático. É de suma importância que entendamos o que é a teia alimentar, também chamada de teia trófica, que basicamente se refere às diversas conexões existentes entre as várias cadeias alimentares. Inclusive, as teias alimentares representam bem mais o funcionamento de um ecossistema, haja vista que um organismo consumidor, em geral, não se alimenta exclusivamente de apenas um ser vivo.
O ser humano, por exemplo, pode se alimentar tanto de plantas quanto de outros animais. Na imagem apresentada, podemos ver as diversas possibilidades geradas pela interligação de várias cadeias alimentares. O coelho se alimenta tanto de folhas quanto de cogumelos, da mesma forma que os ratos. Ambos, por sua vez, podem ser o prato principal das cobras e das águias. As águias, inclusive, ampliam ainda mais o seu cardápio, já que também podem se alimentar das cobras. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro dele por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!